Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Quero trazer informações de meia que o Corinthians está próximo de anunciar. É isso mesmo, Corinthians próximo de anunciar contratação de meio campista. Vamos falar também sobre Pogba, porque saiu novas informações no dia de ontem. Quero trazer informações também sobre Andréas Pereira, fiel. Será que pode mudar tudo? Será que o Corinthians pode trocar Breno Bidon por Andréas Pereira? Vou te contar tudo neste vídeo aqui. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, tá, fiel? Você não vai pagar nada por isso. Por que é importante? Porque se você deixar o seu like, você vai ajudar a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Então, por favor, se assim eu merecer, deixe o seu like. Se você achar que eu não merecer, não precisa deixar o like não, combinado? Já aproveita também e se inscreva neste canal. Importante você fazer parte dessa família aqui. Trazemos 2 vídeos diários aqui, tá, fiel? Pelo menos a maioria dos dias, para informar vocês tudo que acontece sobre o nosso Coringão, nosso clube do coração. Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians? Já quero começar aqui, fiel, trazendo a informação para vocês sobre Mético Milokovic. O nome dele é difícil falar, se eu estiver pronunciando errado, vocês me corrijam aí, tá? Este meio-campista, ele é um meio-campista que pertence hoje ao New Old Boys da Argentina. Porém, ele estava aí, antes de ir para a Argentina, no futebol dos Estados Unidos. O que acontece? As informações que eu tenho deste meia de 23 anos de idade. É um meia muito novo, com características totalmente defensivas, tá, fiel? O Corinthians está muito próximo de anunciar esse jogador. Isso é obra do Cifute, Centro de Inteligência de Futebol aí do Corinthians, tá? Mesmo aí, a mesma indicação do Centro de Inteligência de Futebol que indicou o lateral aí do PSV da Holanda, o Mauro Júnior, tá, fiel? Porque a gente não tem conhecimento desse jogador, eu nem sabia que existia esse jogador. Se você tiver conhecimento, deixa aí nos comentários. O que eu recebi de informação é que o Corinthians conversou bastante com o jogador, porque o jogador ele tem algumas atitudes meio, vamos dizer assim, meio radicais fora de campo, tá? Quando ele jogava nos Estados Unidos, ele participava de outras copas de futebol. É isso mesmo, jogava campeonato sintético, jogava campeonato de meio campo, jogava futebol de salão. E quando você é profissional, você não pode entrar em outras ligas, tá, fiel? E ele cobrava para jogar em outros times com um nome falso. E ele só foi descoberto uma vez porque ele agrediu um cara dentro de uma quadra sintética, deu um soco na cara do cara, e aí foi descoberto, aí o time lá pegou dos Estados Unidos e rescindiu o contrato com ele imediatamente. Porque se você faz parte de um time de futebol, você não pode jogar outras ligas de futebol, tá? Sendo salão, sendo society. E com isso, o seu contrato foi encerrado e o jogador voltou aí para a Argentina e teve um contrato assinado com o New Old Boys. Eu não tenho informação se é um cara promissor, se é um cara craque, se é um cara bom de bola. Isso é obra do Cifute. Assim como o Corinthians contratou o Charles, tá, fiel? Que ninguém conhecia também, que veio lá da Dinamarca, ao mesmo vale aí para o Mético Milokovic. Coisa assim o nome dele é bem Mético, coisa assim. Vocês me corrijam aí nos comentários se eu tiver errado, o nome dele é bem difícil de pronunciar. Mas o Cifute tem todos os dados lá. Por exemplo, o Cifute ele tem a parte de analista de desempenho, tem a parte de analista de mercado, então tem tudo isso aí envolvido. Eles têm todos os números lá. Se um cara, por exemplo, no futebol turco vai lá e faz 50 gols, eles têm lá a informação que teve um cara na Turquia que fez 50 gols. Então, eles têm todos os parâmetros deste jogador de futebol. Esperamos que seja bom, esperamos que seja promissor. O Corinthians está muito avançado com este atleta, está próximo de anunciar o jogador. Não pode anunciar de imediato porque o mercado da bola está fechado, fiel. Espero que vocês entendam isso. Mas mercado, o acordo verbal, ele acontece de forma muito clara, tá? Então o Corinthians muito próximo de contratar um Mético aí, Milokovic, ou algo parecido assim, para ser jogador do Corinthians. Correto, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a esse jogador que tem esses, né, esses extracampos aí, meio de forma até estranha para a gente compreender aqui, tá, fiel? Mas aí o Corinthians também
Diz as informações que conversou bastante com o atleta referente a essas coisas que ele não pode fazer aqui no Brasil, obviamente. Certo, fiel? Então vamos passar aqui para o próximo assunto, porque eu quero chegar na situação aqui do Andrés Pereira agora com vocês, tá? Porque o jogador, ele pertence ao Fulham, ele joga a Premier League. Trouxe no vídeo de ontem que seria praticamente impossível o Corinthians contratar este jogador. Mas como assim, corintianeiro? Cara, o jogador ele está avaliado a mais de 18 milhões de euros, tá? Impossível para o Corinthians ir lá com essa grana e comprar o jogador. O jogador foi cotado aí como o jogador que menos erra passe na Premier League. Detalhe importante. O Andrés Pereira, fiel, ele já teve passagem pro Flamengo, onde ele foi muito bem, né? Teve os seus erros aí, mas é um jogador de alta disciplina, é um jogador de alto nível técnico, é um jogador que arruma o meio campo de qualquer equipe. O Palmeiras era o clube que estava mais avançado em matéria financeira, porque o Palmeiras tem o dinheiro para fazer uma boa proposta para o jogador, para ver se o Fulham pode ceder. Só que o Corinthians, as informações que eu recebi no dia de hoje, o Corinthians tem o Breno Bidon. E está sendo cotado o Breno Bidon numa possível troca com o Fulham, assim, no tete-a-tete. O Bidon vai para lá e o Andrés Pereira vem para cá. Só que tem algo muito importante. Por quê, fiel? O Corinthians ele foi pesquisar sobre o jogador, tá? Ó, pelo menos estudar valores. E aí o clube já veio na lata, já veio assim na proposta, falando do Breno Bidon. Temos um jogador que interessa a nós, que é o Breno Bidon. A partir daí, eu não sei se o Corinthians deu seguimento. A única coisa que eu sei que eu tenho para trazer para vocês aqui, com toda certeza, fiel torcida do Corinthians, se o Corinthians trocar o Breno Bidon por Andrés Pereira, na minha opinião, aí já é opinião, não é informação, ele estaria cometendo um dos maiores erros futebolísticos da história. Porque o Breno Bidon ele tem apenas 19 anos. O Breno Bidon ele tem mercado tanto no Brasil quanto na Europa, e detalhe, o Breno Bidon daqui 2, 3 anos vai estar valendo 200 milhões de reais, 250 milhões de reais. Esse moleque, ele é craque, ele foi destaque na Copinha, tá, fiel? Foi campeão e destaque na Copinha, e subiu pro profissional e tá jogando como gente grande, apenas 19 anos de idade, fiel. É muito novo, e é um jogador muito promissor, apesar da sua idade, vamos dizer assim, né? Apesar de ser muito jovem, apesar de ter apenas 19 anos, ele joga, cara, como se tivesse no Corinthians há muitos anos. Ele tem uma visão de jogo excelente. Não é um jogador que faz muito gols, é verdade, mas é um jogador que chegou no meio campo do Corinthians e dominou, tá? Ganhou posição aí de José Martínez, ganhou posição de vários meio-campistas que passaram, e o Breno Bidon, além de tudo isso, ele foi convocado agora para a seleção, tá? E ele é muito, muito promissor, seleção sub-20, tá, fiel? Ele é muito promissor, cara. Então, eu acho que o Corinthians estaria cometendo um erro terrível se ele trocar o Breno Bidon por Andrés Pereira. Mas, corintianeiro, Andrés Pereira é um ótimo jogador e muito mais preparado que o Breno Bidon. O Andrés Pereira é. E o Andrés Pereira, hoje, ele é mais preparado que o Breno Bidon, com certeza. Só, fiel, que hoje, né, o moleque tem apenas 19 anos. Então, ele tem muito futuro ainda no futebol, tanto aqui no Brasil, quanto no mercado da bola aí para a Europa, tá? Então, ele pode despertar o interesse de muito mais clubes do que o Fulham. Lógico que o Andrés Pereira hoje tem mais experiência que o jogador, e ele jogaria melhor do que o Breno Bidon. Só que a gente está falando de um jogador jovem, de um jogador que estava na base até o ano passado, cara. Já vamos dizer que estamos em 2025 praticamente, né? Então eu acho que seria uma troca totalmente, vamos dizer assim, errada da parte do Corinthians, trocar a sua maior joia, porque o Breno Bidon hoje é a maior joia do Corinthians a troco do Andrés Pereira. Muito mais preparado o Andrés Pereira, mas na minha opinião, o Breno Bidon ainda tem muito futebol para mostrar. O que vocês acham? Eu quero saber a sua opinião, tá? Comentem para a gente conversar bastante nos comentários aí, referente ao Breno Bidon. Quero saber demais o que você acha, se você trocaria ou se você não trocaria o Breno Bidon por Andrés Pereira, tá, fiel? A informação que eu estou transmitindo para vocês aqui, ela é: o Fulham tem interesse no Breno Bidon e faria negócio com o Corinthians numa possível troca com o Andrés Pereira, tá?
É a informação que eu tenho. Não estou dizendo que o Corinthians vai fazer. Estou dizendo que o Fulham demonstrou interesse após a consulta do Corinthians no jogador Andrés Pereira. O Fulham demonstrou, ó, temos um jogador aí que nos interessa, que é o Breno Bidon. Então, vamos aguardar para ver. Será que o Corinthians vai atravessar o Palmeiras aí? É lógico que seria maravilhoso o Corinthians atravessar o Palmeiras, né? Mas a que preço seria isso? Será que o Breno Bidon vale uma troca aí justa aí no, vamos dizer assim, no tete a tete, Breno Bidon para lá e Andrés Pereira para cá? Comentem, porque eu quero saber sua opinião. Fiel, uma coisa é certa, tá? Andrés Pereira, ele quer voltar pro Brasil, ele não quer continuar lá, ele quer voltar pro Brasil. Aí, cada louco com sua mania. Certo, Fiel? Comentem aí. Agora vamos falar sobre Pogba, tá? Porque é um jogador que está sendo assim... Eu trouxe informações, Fiel, vou ser bem sincero para vocês, que o Corinthians estaria muito distante de contratar o Pogba, e o Fabinho Soldado comentou isso em algumas entrevistas aí há 1 a 2 dias atrás. Só que a entrevista ela não vale de nada, porque eles vão desmentir a todo tempo, eles não vão falar, olha, realmente estamos avançados com o jogador, para não atrapalhar negociações ou para outro clube ir lá e não atravessar, mas isso já está mais do que óbvio. A mídia, tanto a mídia principal quanto a mídia alternativa aqui, que somos nós do YouTube, estamos dando essa informação sem parar. E acontece que ontem o Memphis, né, junto com o diretor financeiro do Corinthians, fez uma ligação de vídeo para o Pogba. Então está na mesa o Memphis, o diretor financeiro, o Memphis com o celular assim e o Pogba mostrando no celular na chamada de vídeo. Ô Fiel, vou ser bem sincero com vocês, tá? Bem sincero com vocês. Tá muito estranho. Por quê? Primeiramente começou aquela história lá do Danilo Gentili, que eu não vou repetir, que vocês conhecem. Depois apareceu o Pogba treinando com a camisa do Brasil por 2 vezes. Uma ele escreveu na legenda load. A torcida do Corinthians invadiu inteiro as redes sociais do jogador. E a informação que chegou para mim no dia de hoje é que o Pogba disse sim pro Corinthians. Só que eu não vou bater o martelo em cima dessa informação, tá? Eu não vou bater porque ainda falta eu confirmar essa informação. Vocês lembram quando eu falo para vocês aqui no vídeo? Olha, Fiel, tem uma informação para passar para vocês, mas estou esperando ela se confirmar. Eu já estou antecipando para vocês, mas eu vou confirmar na tarde de hoje ou no máximo amanhã e trago para vocês. Mas a informação que chegou é que o Pogba disse sim para o Corinthians. Fiel, realmente está muito estranho, vamos dizer assim, porque são muitos indícios, são muitos sinais que o Corinthians já está fazendo uma campanha de marketing por cima dessa contratação. O Corinthians já está trabalhando o marketing, já está trabalhando a torcida por cima dessa contratação. Porque você está num ambiente com o diretor financeiro do Corinthians, com o Memphis, com a torcida que nos representa, que segue tudo isso e vê tudo isso, que é fiel torcida, tá? Isso estou falando não só organizado, tá, Fiel? Estou falando nós todos que somos fiéis ao Corinthians. Então, cara, é muitos sinais e muitos indícios, porque se não tivesse absolutamente nada com o Pogba, se o Corinthians realmente não fosse contratar o Pogba, por que essas fotos estão sendo transmitidas para a torcida? Porque a torcida não vai se iludir à toa, a torcida do Corinthians é uma torcida séria, e as pessoas que estão participando dessas fotos também são pessoas muito sérias. E jamais, repito, jamais, o Corinthians iria fazer uma brincadeira só para iludir a torcida e se encerrar ali. Então, essas fotos que estão aparecendo do Pogba treinando com a camisa do Brasil, escrevendo load, né, tipo assim, carregando para ir pro Brasil, treinando para ir pro Brasil. Aí aparece a foto do Memphis numa chamada de vídeo com o diretor financeiro do Corinthians. Então, são muitos sinais que estão aparecendo, aí já é opinião, tá? Na minha opinião, já está se trabalhando um marketing para o Pogba no Corinthians, tá? Mas como assim, corintianeiro? O Corinthians já está trabalhando o marketing aí para inflamar o mercado, para inflamar a mídia, para anunciar o Pogba no Corinthians. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians contratou, eu não estou dizendo aqui que está cravado. Estou dizendo que chegou uma informação para mim que o Pogba disse sim para o Corinthians. Mas essa informação eu vou confirmar na tarde de hoje para vocês no máximo amanhã cedo. Porque como começa a aparecer integrantes do Corinthians como diretor financeiro, e vai aparecer mais fotos, tá? Porque já aconteceu isso com o Corinthians, com outros jogadores de grande nome, principalmente na época com o Alexandre Pato. Cristiano, Alexandre Pato não joga nada. Sim, mas ele estava lá na Itália quando ele veio pro Corinthians, tá, Fiel?
Então naquela época ele jogava muita bola. Então começa a aparecer sinais, começa a aparecer indícios, porque já é o marketing trabalhando no jogador, tá? Então eu acredito que vai aparecer mais fotos como essa que apareceu com o Memphis numa chamada de vídeo com o Pogba, vai aparecer mais fotos do Pogba dando indireta aqui pro Brasil, com camisa do Brasil novamente, ou com legendas diferentes, ou com outros integrantes do Corinthians diferente com o Pogba, porque jamais eles iriam postar essas fotos, iria ludibriar a torcida sem ter algo por trás disso aí, tá? Isso aí eu tenho certeza, tá, fiel? Então vamos aguardar. À tarde eu espero vocês aqui com mais informações. Se não à tarde, com certeza no outro dia eu vou trazer muito mais informações do Corinthians para vocês referente a Paul Pogba, tá, fiel? E você, o que você acredita? Você acha que o Corinthians contratou o jogador ou você acha que é apenas balela? Comentem porque eu quero saber sua opinião muito referente a este assunto. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E vai Corinthians!